Olá meninos, olá meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ricardo, para quem ainda não me conhece, e nessa aula eu quero discutir, ensinar um pouquinho para vocês sobre o que são fontes históricas e o que é a história. Muito bem, quando a gente estuda a história, a gente tem que ter, antes de tudo, a concepção, a noção, o conhecimento daquilo que a história estuda, né? A história, o historiador, ele estuda as relações humanas com a natureza, com o espaço ao longo do tempo. Ou seja, todas as transformações que o ser humano produziu na natureza e a construção das próprias sociedades são objetos de estudos do historiador. Mas para que eu, historiador, possa ter acesso a informações desses povos que viveram há centenas ou até milhares de anos atrás, eu preciso ter um objeto, eu preciso ter uma fonte que me forneça informações para esse estudo. A esse tipo de documento, nós damos o nome de fontes históricas ou documentos históricos, como você preferir, tá? Essas fontes históricas, elas são divididas em vamos chamar de três grupos. As fontes históricas escritas, que são aquelas que possuem algum tipo de escrita, como, por exemplo, um livro, uma carta, é um documento, é uma fonte histórica escrita. Já as fontes históricas não escritas são aquelas que não possuem nenhum tipo de escrita. Olha como isso é difícil. Fonte histórica escrita, possui escrita. Fonte histórica não escrita, não possui escrita. Não dá para errar isso daí num vestibular, né? Ou mesmo na sua prova aí de ensino fundamental ou ensino médio, tá? O outro grupo de fontes históricas são as chamadas fontes históricas orais. Então, quando você bate papo com seu vovô, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa mais velha que te conta aí algum fato da vida passada dela, isso é um objeto de estudo do historiador, tá? São as fontes históricas orais. Cantigas, canções, lendas, inclusive nós temos sociedades que nunca conheceram a escrita, como é o caso dos Incas, que eu vou discutir na próxima aula com vocês, do porquê que esses caras, mesmo não tendo escrita, não pertencem à pré-história, tá bom? Muito bem, então esses três grupos definidos, fontes históricas escritas, fontes históricas não escritas e fontes históricas orais bem definidas, a gente consegue aí partir para o objeto de estudo dessa aula, que é a pré-história, né? Só um detalhe para vocês, para quem aí vai prestar vestibular no final do ano, ou essa galerinha que está aí no ensino médio, ensino fundamental, esses assuntos, fontes históricas, produção material, materialismo, né? Isso daí tem sido cobrado com mais incidência nos vestibulares. Tanto é que a FUVEST, no ano passado, que faz aí o processo seletivo para a USP, ela trouxe uma questão para a gente analisar lá, o crânio da Luzia, e uma das perguntas era o que é um fóssil. Então veja que as fontes históricas, o conceito fonte histórica, tem sido cobrado com mais incidência nos últimos anos. Por isso que é muito importante você estudar esse tipo de conteúdo também, tá bom? Não só política, economia, que é aquela coisa mais geral, né? Muito bem, turma. Então, quando nós falamos em fontes históricas, vamos pensar o seguinte: as fontes históricas escritas, com certeza, elas nos dão muito mais informações do que as fontes históricas não escritas. Por isso que durante muito tempo, essas fontes históricas chamadas de não escritas, elas foram desvalorizadas por um tipo de historiografia chamada de positivismo. Na verdade, não é nem desvalorizado, os caras não analisavam mesmo, descartavam, diziam o seguinte: olha, um documento que não possui escrita não serve para estudar história. Balela, né? A gente sabe que a partir da análise de vasos, de armas, de pedras, de resto de fogueiras, a gente consegue obter, claro que não muita precisão, mas a gente consegue obter muitas informações de povos do passado, né? Muito bem, turma, para que a gente entenda um pouquinho melhor esse tipo de fontes históricas, principalmente as não escritas que estão relacionadas com a pré-história, porque na pré-história, obviamente, não existia escrita, não foi possível registrar nenhum tipo de oralidade desses caras, então o que nos resta, o que nos restam são as fontes históricas não escritas, que são pedras, restos de fogueiras, etc. e tal, né? Muito bem, então falamos em pré-história, falamos na análise de fontes históricas
não escritas. A pré-história, pessoas, ela é dividida em 3 grandes fases, tá? Período do Paleolítico, período do Neolítico e a Idade dos Metais. Eu vou explicar para vocês na parte 2 dessa aula, assista depois, tá bom? O que é e o que caracteriza cada um desses 3 períodos. Mas de antemão já dá para antecipar para vocês o seguinte: o que diferencia um período do outro é o que e como o ser humano produzia as suas ferramentas de sobrevivência. Seja uma arma, seja um instrumento para caça, seja um instrumento para agricultura, a forma como o ser humano produzia e o material utilizado é o que distingue cada um desses 3 períodos da pré-história. Quando nós falamos então em Paleolítico, nós estamos falando do período da pedra lascada. Falamos em Neolítico, período da pedra polida. E Idade dos Metais é o período em que o ser humano passa a trabalhar a siderurgia, o cobre, o bronze e o ferro. É essa a ordem, tá bom? Então vejam só, no período Paleolítico, quer ver, para explicar melhor para vocês isso daqui, eu trouxe alguns objetos, algumas réplicas que vão ajudar vocês. Essa primeira pedra que a gente observa aqui, ela é uma pedra que nós podemos chamar de uma pedra lascada. Vejam que o formato e a própria utilização dessa pedra não tem muito trabalho da ação humana. Na verdade, o ser humano, ele no máximo quebrava uma pedra com a outra e a forma como a natureza oferecia essa pedra, o ser humano utilizava. Aqui então a gente vê um pedaço de sílex que poderia ser utilizado aqui para rasgar o couro de um animal ou para desossar aí a carcaça de um bicho morto para o ser humano poder se alimentar, né? Essa pedra é o sílex, extremamente cortante. Vejam como não há acabamento nessa pedra. Já essa segunda peça que nós temos aqui, ela é muito mais interessante e ela é nitidamente uma pedra que foi trabalhada pela mão humana, pela ação humana. Então vejam a diferença entre uma peça que pertence ao período Neolítico e uma peça que pertence ao período Paleolítico. Olha como o trabalho humano no período Neolítico ele é muito mais aprimorado do que no período do Paleolítico, tá? E por fim, nós temos aqui o cartucho de uma arma, né? O cartucho de uma munição que caracteriza o período da Idade dos Metais, onde o ser humano passa ali a trabalhar outros tipos de ferramentas, seja para produzir uma ferramenta agrícola ou para produzir uma arma para ser utilizada em guerras, né? Ou até mesmo na defesa contra bichos aí. Se vocês, por acaso, tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, eu peço que deixem aqui nos comentários e bora assistir a segunda parte da aula, onde eu vou explicar um pouquinho do conceito, do que é pré-história e já vou explicar o primeiro período da pré-história, que é o período Paleolítico para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!